mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um peito. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista Eu acho que não. reconhecido Lembra, pela lei. liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. Eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que Termina é onde porque fere a liberdade mesmo- do outro. O que A é a existência liberdade do do outro. outro? Você Existe- injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Eu tô falando de existência. A existência de um Mas partido injúria, nazista injúria, se é um- fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? anti-vida de outra pessoa, não. Não, ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, ó, fala. eu sou- Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo também, é uma é identidade. também, mas é É uma também um religião, sistema de ideais. é uma raça. Mas ele é também os tempos ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo Mas ele dessa pode falar parte que é do anti-judeu. que Abraão disse. Mas ele pode Tá ser. questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Ao pesado. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui Fran Barbosa, numa live rapidíssima para a gente comentar o que aconteceu com o monarca na sua afirmação sobre nazismo, cultura judaica, antissemitismo e outros episódios que aconteceram no Flow, na entrevista do Flow de ontem. E foi o último podcast com a presença desse jovem, que é grande apresentador de podcast no Brasil. Houve realmente um problema. Nós estávamos aqui ontem à noite, finalizando aí uma live com uma entrevista com um pastor lá do Espírito Santo, pastor André Moraes, Deus abençoe. No final dessa live, eu fiquei sabendo que houve realmente uma polêmica referindo-se ao público judeu, que é um público que eu amo. A gente ama estudar a cultura judaica, nós somos cristãos, temos as nossas raízes na cultura judaico-cristã. A cultura cristã descende de uma raiz judaica, tá? E como uma infelicidade do apresentador, segundo ele, já estava bêbado, já estava há 4 horas na entrevista, foi um podcast longo, onde ele, junto com 2 políticos, deputados federais, Tabata Amaral e o Kim Kataguiri, estavam participando dessa conversa, desse diálogo. Lembrar que o formato de podcast é um formato de entrevista, um formato de bate-papo, e isso estava deixando o clima muito à vontade para eles se expressarem. O tema ali foi liberdade de expressão da direita e da esquerda, coisa que está muito em alta na política, e inclusive os cristãos precisam ficar atentos a isso. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo para alertar cristãos, pastores e aqueles que fazem uso da liberdade de expressão, que usam o microfone e que falam nas congregações. Isso aqui é um alerta muito importante. E se puder, compartilha logo esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, e principalmente pastores e líderes que têm acesso ao microfone e falam, usando de liberdade de expressão. A primeira coisa que nós temos que colocar aqui é que a entrevista nos tratava de pessoas cristãs, tá? Eram jovens, estavam debatendo política e estavam falando de liberdade de expressão com relação à direita e à esquerda, e eles citaram o nazismo. E já deixo aqui a minha primeira crítica, porque quem está de direita tendencialmente é ligado ao nazismo, e quem está de esquerda tendencialmente é ligado ao comunismo. Isso não é verdade. Existem pessoas de direita e de esquerda que discordam dos 2 sistemas políticos. Tá? Só que um detalhe, o sistema nazista foi criminalizado na maioria dos países. O mundo repudia o nazismo, e quem defende o nazismo e propaga suas ideias se torna criminoso. Então esse que é o problema. O que aconteceu é que o apresentador, ele teve a infeliz ideia de defender o nazismo e propagar que eles precisavam de voz e precisavam realmente montar um partido nazista no Brasil. Isso não é muito importante para nós. O que mais importa para mim nessa manhã é o uso da liberdade de expressão. Como fazer uso dessa liberdade fantástica que nós só temos em países democráticos, tá? Em países onde a liberdade é restringida, como países árabes, países comunistas, como a China, liberdade de expressão não é possível. Essa semana prenderam um jornalista por estar cobrindo os Jogos de Inverno da China. Sim, é bizarro o que acontece nesses países. Mas no Brasil a gente goza. O artigo 5º da nossa Constituição, ele roga que nós temos livre manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Se você está fazendo assim como eu estou fazendo, ministrando no púlpito, falando para pessoas, você tem você tem liberdade de pensamento e de fala. Você pode se expressar. Contanto que você esteja assim, cara a cara, com o rosto liso, frente a frente. Só que existem alguns cuidados que nós precisamos tomar com essa liberdade de expressão, que são os crimes de injúria, né? Calúnia, difamação e injúria. Inclusive, o último aí é o mais simples, é atribuir a alguém uma qualidade negativa. Falar mal de alguém é injúria. Por exemplo, imputar um ato ofensivo
a reputação de alguém, ou seja, falar o que a pessoa não é e falar mal dessa pessoa também pode ser considerado um crime de difamação, ou imputar um crime a alguém que não cometeu. Por exemplo, eu cometi um crime e alguém falou que eu cometi. Isso, na verdade, é calúnia. Isso tudo está na nossa Constituição. É preciso estudar e conhecê-la, tá bom? Mas o fato aqui é o seguinte, é preciso tomar cuidado com aquilo que se fala no púlpito e fora do púlpito, porque a exposição hoje em dia é muito maior do que antigamente. Nós não tínhamos essa exposição há anos atrás, tá? Os pastores anteriores não estão habituados com essa exposição de tudo que se fala, tudo que se diz no púlpito ser propagados, e nós vemos muitos erros, né? Eu já vi vários erros bizarros que não foram gravados, mas que eu estava presente, né? Para mim foi algo assustador. Mas o meu alerta para vocês é que vocês tenham cuidado quando vocês forem se expressar de agora em diante, porque isso vai ser politizado, isso vai ser usado até contra liberdades cristãs, né? Estão invadindo igrejas, estão tentando aí iniciar um processo de manifestação contra o cristianismo e a cultura judaico-cristã. Para finalizar, eu quero falar que, apesar de assistir algumas entrevistas do Flow, eu não concordo com muitas das atitudes do apresentador, por exemplo, fumar maconha na frente das câmeras e beber uísque o tempo inteiro. Isso é um péssimo exemplo para a nossa sociedade, para os nossos jovens, que é o público que eles influenciam. E me solidarizar com a comunidade judaica, né? Com a comunidade judaica, nossos sentimentos aí por tudo que aconteceu. E além do que aconteceu na Segunda Guerra, vocês terem perdido tantos familiares, tantos parentes familiares, vocês ainda ter que lidar com esse tipo de episódio acontecendo no Brasil, que é um país democrático e livre. Fica aqui nossa solidariedade com as famílias judaicas aqui no Brasil, nossos sentimentos, o nosso repúdio contra esse tipo de atitude. Ao monarca aqui, parabéns por ter se redimido, né? Dito que errou, que falhou, e vida que segue. Agora, cometer erros como esses têm sido muito comuns, não somente em programas na TV brasileira, como também nas igrejas. Então, eu sugiro a todo pastor que vai me ouvir, que esteja ouvindo isso aqui, tome muito cuidado com aquilo que se fala no púlpito, porque a exposição hoje é muito grande. Nós estamos muito expostos e nós gravamos nossas pregações, pessoas gravam e não nos avisam quando nós vemos a nossa imagem já estar na internet. E isso é muito comum hoje em dia. Os obreiros precisam estar preparados e tomar cuidado com aquilo que se fala nas redes sociais e também nos púlpitos. Ok? Fica aqui o meu aviso aqui para o Barbosa. Um bom dia para todos. Deus abençoe. Paz do Senhor. Ó, galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado e eu fui defender uma ideia, que é uma ideia que acontece em outros lugares no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado, eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica e porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível sim, errei na forma com que eu me expressei. Dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis, é uma merda. Errei pra caralho, eu não sei. Eu peço compreensão aí de vocês mesmo e peço desculpas a toda a comunidade judaica. Desculpa mesmo. Não queria ser insensível, não foi minha intenção.